Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, que Deus a todos abençoe. Estou aqui para dar continuidade a alguns estudos. Estou aqui com o Evangelho segundo Mateus, ou o Evangelho segundo São Mateus, né, como gostam de declarar algumas pessoas. Essa série de leituras, de reflexões e de estudo nos Evangelhos, né, passarão a ter o nome de Boas Notícias, Boas Novas. O que são Boas Novas? Boas Novas é o que de fato a palavra significa, boas notícias, né? O cumprimento da promessa feita por Deus desde o início, desde o Jardim do Éden. A profecia tem seu início no próprio Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, quando o primeiro casal falha diante de Deus, né? É seduzido, é enganado pela serpente, por Satanás, e peca e desobedece a Deus, né? O próprio Senhor anuncia, né, que providenciará a salvação, a cura do pecado, a libertação, a destruição de todo o mal. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, já diz, quando o Senhor fala para amaldiçoar a serpente, né, foi usada por Satanás, diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Está falando do descendente, não é da descendência da mulher, está falando do descendente, do filho. É claro que o primeiro casal, desde o início, já imaginava que o nascimento do filho, do menino, né, seria o cumprimento dessa profecia. Levou um pouco mais de tempo do que Adão e sua digníssima esposa Eva imaginavam, né? Não foi não foi Sete e também não foi Abel e muito menos Caim, o descendente que destruiu as obras de Satanás, né? Que esmagará efetivamente a cabeça da serpente. Não, esse é Jesus Cristo, é aquele de quem os evangelhos anunciam. É nosso princípio, né, que o cristão tenha consciência de que nós estamos aqui falando do texto bíblico, da leitura, da reflexão, da meditação, né? Até algumas pregações serão preparadas, mas eu acho conveniente ou mais interessante estabelecer como que um diálogo, uma conversa, né? Mas vamos promover todas as devidas adequações no devido tempo. No devido tempo providenciaremos todas as adequações e procuraremos apresentar o material de maneira diversificada, se possível for. Então, o nosso compromisso, a nossa fé, a leitura do texto sagrado, da palavra de Deus, é como história sagrada, né? Acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia é o registro inspirado pelo próprio Deus, realizado através de homens, né? De homens santos, que registraram, né, a revelação de Deus para a humanidade, através da vida daqueles muitos homens, através de toda a história. Então, nós acreditamos nisso. É um livro diferenciado, ele contém tipos diversos de literatura, muito embora temos a nossa fé, a nossa confiança de que o autor último é o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens santos, movidos por Deus, registraram a revelação de Deus através do tempo, para benefício de toda a humanidade. Então é importante que o cristão resgate também o livro de Gênesis, principalmente o relato da criação, né? Tem sido muito bombardeado por conta de teorias supostamente científicas que afirmam uma série de coisas. Tá, o conhecimento científico pode afirmar uma série de coisas, mas ele não tem sido capaz
de desdizer absolutamente nada do que está escrito na palavra de Deus. O quê? Que Deus criou o universo. Que Deus criou, que Deus sustenta, que Deus preserva, que Deus governa. Nenhum conhecimento humano até hoje foi capaz de negar essa verdade. Não comprovadamente. Há muita especulação, né? Há muita pretensão. Né? Tem estudantes de outras áreas que se perdem em datações, milhões de anos, milhares de anos, né? Por conta de supostos achados arqueológicos, né? Ou estudando as eras de desenvolvimento. Hoje tem sido trazido à tona uma perspectiva doutrinária, uma perspectiva com base teológica, né, que associa a palavra de Deus e tenta combinar com as teorias científicas. Isso daí não é novo, não é absolutamente novo. Quando surgiram as teorias darwinianas de evolução, já alguns teólogos, alguns pastores, alguns homens de Deus, não se deixaram intimidar. Estudaram, né? Viram o que tinha de verdadeiro, o que tinha de útil, o que tinha de interessante, confrontaram a verdade das pesquisas e dos estudos com a verdade da palavra de Deus e falaram desde o início: nada do que foi dito nega o que está escrito na palavra de Deus. Acontece que, quando algumas teorias surgiram, alguns homens, e não eram poucos, queriam ter suas consciências livres da fé, da igreja, da religião. Né? Se você pegar, por exemplo, o darwinismo, quando surgiu, muitos senhores cultos, supostamente homens cultos, homens aderiram, dizendo que a fé acabou, que a igreja havia acabado, porque Deus não criou nada, as coisas são como são, e evoluíram de si mesmas, e a humanidade chegou como chegou, independente de um criador, de um preservador, independente de uma ordem sobrenatural ou suprema no universo. Mas o que esses homens queriam não era propriamente o conhecimento da verdade, eles queriam se livrar da verdade de que há um Deus e de que terão que prestar contas a esse Deus, quer queiram, quer não. Então, a verdade fática é exatamente essa. Escudados, né, guarnecidos com supostas teorias científicas, filosóficas, né, o que eles fizeram foi viver segundo as suas próprias vontades, segundo suas próprias consciências, né, podendo desprezar a palavra de Deus sob o manto de uma suposta autoridade científica. Porque até então, se você pegar a Europa, né, onde o cristianismo que chegou até nós se desenvolveu, né, a fé cristã passou pelo continente e transformou o continente, foi pressionada, tentaram transformar a fé cristã também, mas a verdade da palavra de Deus prevaleceu e ainda tem prevalecido na vida de multidões naquele continente, América, América do Sul e mundo afora. A palavra de Deus tem prevalecido, mas há hoje pessoas que vivem abertamente conforme suas próprias vontades, paixões, consciências, né? Sem nenhum respeito pela religião ou pela religiosidade ou pela fé ou por nada disso. E vivem sem nenhum tipo de prejuízo social. E vivem sem nenhum tipo de prejuízo pessoal, né? Ou financeiro. Né? São aceitos na vida social. Não era assim no passado. Não era assim no passado. Se você pegar na época, aí, quase fim da Idade Média, né, quando do surgimento das teorias de Darwin, a vida religiosa era muito importante, a fé era muito importante, a instituição, igreja era muito importante, os valores cristãos eram tidos como norma, como padrão para nortear a vida das pessoas, a sociedade, de um modo geral. Tá? Podia não ser na prática, mas pelo menos na teoria havia esse compromisso, esse comprometimento, né, como ainda há hoje. Então, nós que vivemos hoje num mundo em que cada um vive como quer, supostamente, né,
porque todos que querem ser diferentes acabam se tornando iguais em algum aspecto de suas vidas, né? No mundo hoje em que a pessoa pode dizer que não crê em Deus, ou pode zombar, pode atacar a fé, pode, né, afrontar, pode insultar, os cristãos somos muito tolerantes em relação a isso, graças a Deus. Há outras religiões aí que o pessoal não tem nem estupim, né? É só a pólvora. Então você vai lá, atrita, explode mesmo, o cara vai para cima. Não aceita a ofensa e o insulto. É, em nome da nossa fé e da necessidade de desenvolver um caráter cristão, então o cristão ele é muito confrontado, ele é muito atacado, ele é muito zombado, ele é muito espezinhado, ele é muito humilhado e ele deve procurar sim manter uma postura séria, equilibrada, respeitosa, apesar das afrontas e das ofensas. Então eu falo, a liberdade que se tem hoje para crer, para ser, né, não havia, não existia. E quando surgiu essa ideia de conhecimento científico, né, das teorias do cientista sobre a criação do homem, sobre a criação do universo, né, o ser humano ele é de uma humildade às vezes estarrecedora, né? O sujeito é capaz de explicar detalhadamente, né, o surgimento, o desenvolvimento e para onde vai o universo, né? Ele mal conhece a cidade onde ele mora, né? É, nunca atravessou o país em que ele vive de ponta a ponta, mas o cara lá estuda, escreve uns negócios, ele descreve, né, e põe desenhos, né, ilustrações bonitas, né, mostrando a galáxia, né, olha lá a galáxia, são milhões de galáxias, né, e descreve, fala do tempo, bilhões de anos, né, a vida aí mal chega aos 100, mas com relação ao que está muito além do nosso alcance e do nosso entendimento, sempre tem aqueles que se dizem especialistas. Por quê? Porque para confrontar um negócio desse, um absurdo desse, envolve tempo, dedicação e não vai dar em absolutamente nada. Então a igreja como comunhão de fé, nunca se preocupou muito com essas teorias. As pessoas sempre viveram a fé. E é isso que nós é, pensamos, é isso que nós expressamos. Você não precisa se preocupar muito com as teorias, porque elas vão, vêm, fazem às vezes algum estrago, depois desaparecem, tá? Ninguém no momento da aflição, da angústia, vai pedir orações para para a comunidade científica, para o arqueólogo, seja lá o que for, tá? As pessoas se voltam para Deus, para o Criador, para o soberano, para o excelso, sublime, majestoso e eterno Deus e Pai. Então, nós concebemos, nós aceitamos, né, a narrativa sagrada como história sagrada. E, como estamos introduzindo aqui o estudo, a leitura, a reflexão sobre os evangelhos, eu sou obrigado a deixar claro que existe uma abundância de material sobre o Novo Testamento também. Mas é assim, né? Quase 50% do material dedica tempo a questões negativas, que pouca coisa ou quase nada acrescentam à vida de ninguém. Então, se alguém se dispuser a estudar teologia, a estudar algo desse tipo, você deve estar preparado para passar um bom tempo, né, refletindo sobre as dúvidas de outras pessoas, quer tenham sido muito importantes ou não. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, eu não sei quando foi escrito. Eu sei que foi no primeiro século da era cristã. Provavelmente é alguma coisa entre 70 e 100, ou 70, 80, tá? Eu não sei, porque quem escreveu não se preocupou em colocar uma data. Ele tinha um pensamento outro, né? Ele não estava preocupado em fazer uma anotação hoje, no dia tal, a tantas horas, né? Aconteceu tal fato e vou deixar registrado porque no futuro. Não. Eles viveram a fé. Eles viveram a verdade, eles conheceram a verdade. Isso afetou a vida deles. Em algum momento de suas vidas, eles consideraram importante deixar o registro. Por quê? Porque eles estavam partindo para se encontrarem com o Senhor, né? E como testemunhas
de tudo que Jesus realizou, eles se sentiram na obrigação, é claro que a isso guiados pelo Espírito de Deus, a deixar um registro. Então, cada qual fez um registro. Nós temos 4 evangelhos. Aí você que gosta dessas referências numéricas, né? Quatro está sempre relacionado com a humanidade, né? Então são 4 evangelhos para a humanidade na sua totalidade, né? Como são 4 os pontos cardeais, aí é 4 os elementos e por aí afora. Então são 4 os evangelhos. Quando isso foi registrado? Foi registrado no momento oportuno. O escritor do primeiro evangelho é Mateus, né? O nome é traduzido, é transliterado aqui para o nosso idioma. Alguns há hoje que estão muito preocupados em tentar reconstruir. Um dos que se ocupou disso, que dedicou parte da sua vida, do seu trabalho acadêmico a isso, foi o teólogo Joaquim Jeremias. Não foi o único, né? A tentar reconstruir o ambiente, a tentar reconstruir a linguagem, né? Ou seja, caminhar, fazer o caminho inverso, como se conhecer as palavras originais fosse mais importante do que a mensagem. O importante na comunicação é a mensagem. Nós temos a Bíblia em várias versões, mas todas transmitem a mesma verdade. Então, a verdade transmitida é mais importante do que a palavra utilizada, tá? É claro que você não pode usar material que vá contradizer a verdade. Mas, como Joaquim Jeremias e outros, a indústria cinematográfica gostou disso, né? Escreveram, tem filmes, tem livros, tem teorias, tem ficção, né? Que as pessoas falam o verdadeiro evangelho. Por que verdadeiro evangelho? Os 4 são verdadeiros. A igreja, através dos tempos, reconheceu. Há muitos outros livros escritos acerca de Jesus daquele tempo que não foram reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo e existem à margem, né, à margem da revelação até hoje, estão lá, né? Algumas pessoas falam, mas por que Jesus não escreveu? Olha, ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu nas mentes, ele escreveu nos corações, ele escreveu na alma humana, ele escreveu no espírito humano. A palavra de Jesus Cristo enraizou, criou raízes na vida desses homens que viveram com ele. Mas sempre há alguém preocupado, não, porque se eu descobrir qual foi exatamente a palavra que Jesus Cristo disse, olha, meu irmão, se você quiser se dedicar ao estudo, parabéns. Dedique-se. Você vai dedicar aí um bom tempo da sua vida para aprender o idioma, para aprender os idiomas, né, para fazer essa reconstrução, né? Que Deus te abençoe na sua jornada, na sua tarefa, tá? Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O trabalho que tem sido feito através da história cristã por homens, pelos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, pelas pessoas envolvidas com o ministério do evangelismo, da pregação, tem sido de traduzir a palavra de Deus para o idioma dos diversos povos, nações e culturas que há na face da terra. Se alguém acha que fazer o caminho inverso pode ser produtivo de alguma maneira, eu desejo-lhe sorte, né? É um tempo razoável da sua vida que será dedicado ao aprendizado, ao estudo, né, dos textos antigos e de línguas que quase. O hebraico é uma língua que nunca desapareceu totalmente. E como ele ficou muito tempo reservado praticamente para a religiosidade dos judeus, né, ele não teve uma variação muito grande durante muito tempo, mas já desde a recriação do Estado de Israel, a língua hebraica ela tornou-se dinâmica de novo. Então, você aprender o hebraico bíblico é possível ainda, né, o hebraico bíblico, mas daqui a alguns anos a língua hebraica ela vai se modernizando, ela vai incorporando palavras, ela vai se alterando. Então, você vai aprender o hebraico, se você quiser aprender o aramaico, tá lá a língua grega, tem muito material, muitas escolas dispostas a estudar.
a ensinar, e muita gente também, inclusive na internet, fornecendo material, orientação e caminho para que você possa estudar e aprender. Nós nos comprometemos com o conceito de história sagrada, leitura sagrada, uma obra inspirada por Deus, né? A palavra de Deus ela é perfeita e ela é eficaz. Nós falamos do Espírito Santo, da necessidade do testemunho do Espírito, mas o Espírito Santo atuará em harmonia com a palavra de Deus. Então, tanto a palavra necessita da luz do Espírito, como o Espírito necessita da palavra para se comunicar conosco, tá? Não estamos estimulando ninguém a uma vida de delírio, de fantasia, né? Estamos falando de algo que é conhecido, reconhecido. A palavra de Deus tem influenciado e abençoado milhões de vidas, milhões de pessoas, através dos tempos, através da história. E o Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. O Evangelho de Jesus Cristo é a comunicação que nós precisamos ouvir. O Evangelho de Jesus Cristo é a dose do medicamento que a nossa alma necessita para manter-se curada e saudável. O Evangelho de Jesus Cristo é o fomento, é o exercício, é a dinâmica para o nosso espírito. A nossa energia espiritual advém da verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus guiada, iluminada, conduzida pelo Espírito Santo. Assim, nós pretendemos trilhar por esse caminho. Então, as questões de datação. Eu não sei dizer a data em que foi escrito, por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Em algum, em algum momento entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo, surgiu o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele surge aqui com uma preocupação logo evidente para todos nós, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Ele já começa falando da linhagem. A questão da linhagem era muito, até hoje é importante. Para mim não, meu sobrenome é Silva. Você olha para mim, eu sempre me considerei preto, né? De alguns tempos para cá parece que os pretos não querem, não nos aceitam mais. Dizem que a minha cor, a minha tez, eu não sou preto o suficiente, né? Então, fui dormir preto, fui dormir negro e acordei pardo, né? Ou moreno, né? As pessoas agora falam moreninho, como se fosse o pão da padaria, moreninho. Eu estava comprando pão, chegou uma senhorinha lá, né? Uma não, várias, né? Uma falou, uma pediu o pão, falou, eu quero moreninho, bem moreninho. E a outra falou, eu quero bem branquinho. Pão é pão, né? A moça olhou para mim, eu falei, não, seis pães. Do jeito que sair para mim, tá bom. Então, a genealogia para mim não é importante. Primeiro que eu sou pobre, pobre não se preocupa muito com essas coisas, né? Dois, né, nem identificação racial mais é unânime agora para mim. Então, eu não sou daquelas pessoas preocupadas, mas você vê ainda hoje, né, no noticiário, pessoas preocupadas com o neto da rainha, né, o bisneto de não sei quem, né, fulano, filho de ciclano, né, os americanos têm esse hábito também, né, um nome fictício aqui, né, um nome que eu vou jogar aqui para não ofender ninguém, porque vai que tem, né, vamos imaginar que é João Pedro III, né, João Paulo V, né, eles têm lá esse negócio de manter o nome, tem algumas famílias, tem uma tradição, né? O cara é o terceiro, é o quinto, né? Nós colocamos aqui, né, filho, né? Eu sou Marco Antônio da Silva, né? Marco Antônio da Silva Filho, Marco Antônio da Silva Neto. As pessoas têm essa preocupação em identificar a linhagem, né? Principalmente quando tem alguém relevante, né, na história, né? Quando tem alguém importante na história. E o evangelista aqui, e Mateus aqui, ele começa
afirmando que Jesus não é um usurpador, Jesus não é um lunático, Jesus não é alguém que enlouqueceu. Jesus sabia exatamente o que estava falando, o que estava dizendo, e ele reivindicou um direito que era dele por nascimento. Então ele começa aqui mostrando a linhagem real de Jesus Cristo. Ele começa aqui, né, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele remonta a Abraão, o pai da fé, né? Alguns diriam o pai de todos, né? Grande Abraão, personagem fantástico da história bíblica, pai da fé. Todas as grandes religiões do mundo têm Abraão a sua referência de fé. Nós cristãos, os judeus, né? O Islã também, os islâmicos também, têm Abraão a referência, né? Essa referência. E o evangelista aqui começa em Abraão, traçando uma genealogia, né? Os principais, essas listas aqui não são completas, tá? O apóstolo Paulo já chamou a atenção do Timóteo para que ele não perdesse tempo com genealogia sem fim, tá? Com listas de genealogia, quem foi filho de quem foi pai de quem gerou quem, o que aconteceu aqui ou acolá. Ele falou, não se perca nessas coisas sem muito significado. Mas aqui o evangelista, ele apresenta uma linhagem para deixar claro a coerência da vida e do ministério de Jesus Cristo, descendente de Davi, ou seja, da linhagem real. A descendência de Davi não estava no governo da Judéia naquele período, né? O grande Herodes, ele não era judeu, muito menos da linhagem de Davi. Ele acabou chegando ao trono por casamento, por política, por uma série de coisas, e se estabeleceu, né, protegido pelo Império Romano, que declarou ele rei da Judéia, rei de Judá, e era Herodes, um político hábil, um homem terrível, mas dizem que um arquiteto fantástico e que também um político extraordinário. A Bíblia deixa claro o caráter dele, né? Mas assim, a pessoa, o indivíduo, suas habilidades, os seus dons, os seus talentos são conhecidos na história como arquiteto e a sua capacidade de articulação política com os mais poderosos do que ele, né? Com os menos ele pisava no pescoço, como é até hoje, né? Com os que estão no mesmo nível ou acima, ele tinha uma habilidade política muito boa. Com os ninguém pisava no pescoço, mandava matar, e essa é a verdade do caráter do sujeito. Mas aqui é apresentado a linhagem de Davi, a linhagem real, o direito a reivindicar, se fosse o caso, o trono. Uma linhagem empobrecida. A linhagem de Davi, depois que os judeus voltaram do exílio babilônico, a, os judeus passaram por uma série de dificuldades, né, de dominações de outras nações, de outros povos, de uma nova dominação lá, até que um grupo lá, de uma família de sacerdotes, se rebelou contra uma dominação e conseguiu liberdade religiosa, né, que eles têm até hoje a festa da purificação do templo. Eles conquistaram, foi no braço, foi na arma, foi. E essa linhagem sacerdotal acabou assumindo o domínio político e por aí afora. E através de um dos descendentes aí dos Macabeus, né, com quem Herodes se casou, ele acabou assumindo o trono, assumiu o trono por determinação de Roma, né? Ele era um vassalo de Roma, né? O objetivo dele era agradar os romanos, né? Quem mantinha a coroa, por assim dizer, na cabeça de Herodes era o Império Romano, tá? Os judeus engoliam ele, né? Os judeus engoliam ele porque tinham que engolir Roma, tá? Porque com Herodes havia também a força
do Império Romano, mantendo ele no poder. Apresentada a linhagem real, né, de Jesus, o evangelista passa a falar da origem divina, da linhagem divina, né, da geração sobrenatural. Diz aqui, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Eu gosto, eles não têm a preocupação de justificar a fé ou os atos de Deus. Se você fizer uma releitura da palavra de Deus, coisa que eu recomendo que você pegue do livro de Gênesis e vá até o livro de Apocalipse, você vai perceber uma coisa. A história sagrada, ela abrange toda a humanidade, a história da humanidade, reinos, impérios, nações, povos, indivíduos, mas principalmente aqueles que estão voltados para Deus. Falamos de Abraão. Deus chamou Abraão. Deus falou com ele. Deixa a tua terra, tua parentela e vá para outra terra, para outro lugar. Deus falou com Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus. E Abraão obedeceu. Pegou a mulher, o sobrinho, tudo que tinha, e foram para Canaã. Deus falou com Noé. Noé ouviu a voz de Deus. E Noé obedeceu. Deus falou com Isaías. Deus falou com Jeremias. Deus falou com Zacarias. Deus falou com Jacó. Deus falou com Moisés, com Elias, com Eliseu. E todos esses, Deus falou com Débora. E todos esses homens e mulheres, e muitos outros, Sansão, Deus falou com eles e eles ouviram. E eles ouviram. Alguns tiveram dificuldade em aceitar o que ouviram, tiveram sua angústia, sua tribulação, como nós vemos lá no livro de Jó. Mas ele ouviu e ele entendeu. Ele ficou magoado, revoltado com Deus, porque ele ouviu e ele entendeu. E ele acabou obedecendo. Quando o próprio Jó aqui foi mandado para Nínive lá, para anunciar que a cidade seria destruída, o povo ouviu. Precisamos nos arrepender para que Deus enxergue o nosso arrependimento sincero e não nos destrua. As pessoas, de um modo geral, sempre estiveram aguardando ou disposta que Deus falasse com elas, que Deus se comunicasse. A comunicação de Deus com a humanidade não é um fato estranho. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele não foi apedrejado e expulso da cidade. Quando Abraão caminhou pela terra, aguardando uma promessa que ele não viu cumprir, que ele sabia que não veria, que somente a descendência dele, depois de muito e muito e muito tempo e muito esperar, ninguém estranhou. Quem é esse homem que vive lá, perto dos carvalhos, lá é Abraão. Quem é esse Abraão? Ele é profeta. É porque ele está aí, Deus mandou. Na história da humanidade, durante muito tempo, nunca foi assim um escândalo quando uma pessoa era alcançada pela voz de Deus, pela palavra de Deus, quando uma pessoa se dispunha a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso nunca escandalizou ninguém. Somente nos tempos recentes, né, o chamado mundo moderno, e quando alguém declara, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ela registra a palavra de Deus, ela tem o registro da história sagrada, do compromisso de Deus com a humanidade, do plano de Deus para nos resgatar do poder do pecado, do inferno, do diabo. A quem zomba, a quem ridicula, até mesmo entre os religiosos, há uma preocupação em adequar suas posições de maneira a não ofender o incrédulo. A incredulidade se tornou uma espécie de religião maior.
Eu, porque creio, com a minha fé, eu não posso ofender a vida daquele que não crê. Ouvi um relato há um tempo atrás de um sujeito, um pai que se diz ateu, matriculou o filho numa escola religiosa, olha, uma escola num país livre, né? As escolas confessionais, tem as escolas públicas, as escolas particulares, não. Ele matriculou o filho numa escola confessional, numa escola religiosa, e depois de algum tempo ele entrou na justiça, porque na cabeça dele, que é ateu, o crucifixo que estava na sala de aula estava ofendendo a dignidade do filho dele. Interessante, não é? Nós que cremos não podemos nos ofender com os insultos de quem diz que não acredita em Deus, não acredita em Cristo, que a religião não é nada, que é tudo uma fantasia, que é um delírio, que é um ópio. Tá, nós temos que suportar. Temos que aguentar, temos que ser paciente e tolerante. Agora, o exercício da nossa fé, ou o exercício da fé, eu não falo só em termos de ofício religioso, nós já deixamos isso bem claro. O viver de acordo com aquilo que acreditamos e a liberdade para expressar isso, aí ofende. Não, você não pode falar isso, você não pode ofender, mas eu não estou ofendendo. Eu estou falando a verdade em relação àquilo que eu acredito. Se a pessoa quer ouvir ou não, eu não fui na casa de ninguém, eu não invadi a casa de ninguém para dizer o que eu creio. Me foi perguntado e eu declarei. Há um espaço público, há uma possibilidade de se manifestar, de se declarar abertamente a fé, e eu usufruí, não com o intuito de ofender, mas com o intuito de marcar posição, declarar: eu creio que você é livre para viver do jeito que você acha que pode ou deve viver. Porém, eu acredito que Deus tem um plano para a humanidade, que Deus tem um propósito. E o propósito de Deus estabelece uma série de regramentos, ou seja, limitações. O ser humano, quando não lhe é imposto limites, nós sabemos muito bem que a coisa vai mal, que a coisa degringola. Todo mundo quer fazer a curva a 230 km por hora. Então, toda curva tem uma plaquinha lá, 60 km, 40 km. Por quê? Porque se você não pôr a placa, o cara vai capotar e depois ainda vai processar quem construiu a estrada, dizendo, mas não tinha indicativo de velocidade. Mas você já viu um carro fazer a curva aí a 200 por hora, meu filho? Não, mas vocês têm. Então, o ser humano precisa de regramentos. Porque senão ele usa a ausência de regramentos contra aquele que está na responsabilidade de cuidar dos outros. Por isso, os governos têm que ter regramento, as instituições têm que ter regramento, as igrejas têm que ter regramento, porque senão o cara ainda vai processar a igreja, por exemplo, mas ninguém me alertou que isso era pecado. Então você tem que fazer toda a lista de pecado lá, mas é só isso aqui, não. Tudo que é semelhante a essas coisas, mas também constitui pecado. Ah, tá. Então tá bom. Então tá bom. Então nós necessitamos de regramento e temos o direito e a obrigação com o nosso Deus de marcar essa posição com o intuito de não ofender. Eu entendo que seria ofender uma pessoa, eu me eximir de declarar a minha fé e as limitações as quais, em alguns ambientes, por exemplo, eu não como, eu não posso comer. Como algumas pessoas, eu não posso me sentar à mesa. Eu não posso. Eu não posso, porque eu conheço a palavra de Deus. É por causa da religião da pessoa? Não, é por causa do caráter. É por causa do caráter. A pessoa até professa uma religião cristã, mas eu conheço, é o caráter. Eu não posso sentar, eu não posso ter comunhão com aquela pessoa. Já tive problemas, tive problemas. Ah, mas você não participa. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso ser o cínico. Eu não posso fingir em relação a isso. Eu até posso me sentar com pessoas que até me odeiam, né? Por uma série de questões, por uma série de motivos, de compromisso de trabalho, uma série de coisas.
sentar-se à mesa voluntariamente para partir o pão com algumas pessoas, eu não posso. Por que não pode? Pelo caráter da pessoa. Ah, mas a pessoa também é cristã. Ela diz que é, mas eu conheço. E como eu não estou preso a nenhum vínculo familiar ou profissional, eu não vou, pronto, acabou. Eu tenho minhas limitações. E eu aceito essas limitações. Essas limitações me protegem e protegem também a outra pessoa, tá? Porque ela tem que saber que nem todo cristão vai se deixar levar pela aparência, pela fachada. Por quê? Porque aquela pessoa é um demônio, aquela pessoa é satanista. Não falando em culto satânico, não. A, a, a boca só profere mentira, só profere maldade, né? É, eu vi algumas pessoas, em alguns momentos lá, preparando a comida, eu falei, não, não vou comer, eu não posso comer essa comida. Por que você não pode? Porque a pessoa está amaldiçoando os céus e a terra desde a hora que começou até agora. Eu, não, eu me sinto impedido. Eu me sinto impedido. Agora, porque a pessoa é de outra fé, de outra convicção, não, vamos sentar, vamos conversar. Tudo bem, mas eu tenho limitações e a minha fé me obriga a estabelecer limites, principalmente em relação aos falsos irmãos, aqueles que vivem falsamente a fé cristã. Eu sou obrigado a me separar, principalmente dessas pessoas, é o que a palavra de Deus ensina. É o que a palavra de Deus ensina, tá? Porque quando nós nos expressamos em termos de apresentar a Jesus Cristo a todos, envolve a aproximação. Agora, o ato de comunhão e de manter essa comunhão com Deus, aí envolve muitas vezes separar-se de certas pessoas e de certos aspectos e compromissos. Mas nós estamos falando aqui da linhagem de Jesus Cristo e de como o escritor não tem essa preocupação. Ah, vai chocar, tem gente que não vai acreditar, ah, tem gente que vai questionar, ah, vai ofender. Não. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida, noiva, ela estava noiva de José, antes que coabitassem, ou seja, antes que fosse efetivado o casamento, antes que eles tivessem relações sexuais. É isso que está dizendo, coabitar, sexo. Maria estava noiva de José. O noivado naquele tempo durava um ano. Hoje também parece que dura aproximadamente um ano. E o noivado entre os judeus, pelo menos naquele período, eu não sei como são as coisas hoje, e também não estou preocupado com as coisas hoje, entre os relacionamentos, o casamento dos judeus, tá? O noivado era indissolúvel. O noivado era como se fizesse parte do casamento, só que é um período que não o casal não, cada um vivia com a sua família, tá? Eles eram noivos, eles estavam prometidos, já estavam comprometidos, mas eles não tinham vida sexual. Sexo só depois do casamento. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, por obra divina, por um ato de Deus, Maria engravidou. Maria estava grávida e José soube disso. Soube como? Soube por ela, tá? Soube por ela, certamente. Diz a Bíblia assim, então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Por que fala que ele era um homem justo e que ele não queria expor Maria? Maria chegou para o noivo e falou, estou grávida. Engravidei. Mas como engravidei? Relatou a história. O livro de Lucas lá tem a história, tem o relato. E ele passou a ponderar sobre isso. Ele como homem, ele pensou o quê? José planejou deixar Maria desaparecer
porque aí ele atrairia sobre ele, né, a culpa. Olha, que absurdo fez José, estava noiva, eles não podiam, mas é, tiveram relação, ela engravidou e ele se acovardou e fugiu. Então ele preferiu a ideia de fugir do que expor Maria. Por quê? Porque a mulher engravidando antes do casamento, naquele período, né, num ato de adultério, ela estava exposta ao quê? À desonra pública, e sempre tem os fanáticos que estão dispostos a apedrejar a mulher do outro, a filha de outro, a vida do outro, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje, tá? Desde aquele tema, mas a palavra de Deus dizia, tá? Eu sei o que a palavra de Deus diz, mas nunca foi a intenção da palavra de Deus que as pessoas saíssem apedrejando seus filhos e suas filhas. Mas sempre tem há aqueles fanáticos que gostam de tacar pedra, principalmente na vida do outro, né? Gostam de entulhar a vida do outro. Da vida dele ele não cuida muito, mas na vida do outro, se deixar, ele vai. Então havia o risco. Sempre tinha aquele grupinho lá, não, não pode, vamos linchar, vamos matar, vamos apedrejar, tá? Porque muito dificilmente o pai levaria a filha ou, a julgamento perante os anciãos. Ficaria quieto e em silêncio as coisas correriam pronto e acabou. Mas sempre havia o risco, como nós vemos aqui nos evangelhos, né? Ah, tá aí adúltero, vamos matar. Apesar que eles apedrejavam só as mulheres, né? Não apedrejavam os adúlteros, só as mulheres. Mas José estava planejando isso, né? Vou fugir. Vou fugir porque é demais para mim. Isso eu não vou suportar. Enquanto ele pensava sobre isso, em sonho, Deus falou com ele. Está aqui, de novo. Em sonho, um anjo do Senhor apareceu a José, José, filho de Davi. O que é filho de Davi? José, eu sei quem você é. Eu sei o homem que você é. José, eu conheço a vida que você leva. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua trajetória. Eu conheço a tua fé. Eu conheço o teu valor. Eu conheço o teu caráter. Hã? Um anjo de Deus aparece a José para dizer para ele: não temas receber Maria como sua mulher, como sua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa magnífica. De novo, Deus falando, Deus falando, Deus agindo, Deus intervindo, Deus entrando na vida de José, Deus entrando na vida de Maria, o Espírito de Deus agindo através desse jovem casal. As pessoas falam muito de Maria, né? E eu tenho elevada estima por Maria, mulher fantástica e extraordinária, né? De uma coragem, né? De uma submissão a Deus impressionante. Mas eu também, pessoalmente, eu considero José, um homem santo, para mim, como esse não tem. Como José não teve. É porque você, como eu tô 50 a mais, né? Você, como eu, cresceu numa geração que viu o surgimento e o desenvolvimento da televisão, né? Dos jogos, aqueles joguinhos que se tornaram. Hoje é realidade virtual. Você cresceu também, como eu, vendo histórias e testemunhos de homens poderosos, né? Ao estudar a Bíblia, né, você se apegou, por exemplo, à força extraordinária de Sansão, cabeludo, né? Cabeludo, fortão, ó,
arrebentando portões, carregando peso, matando um monte de gente. Davi com a sua coragem, com a sua fé, com a sua dinâmica, né? Você se acostumou a feitos espirituais narrados como se fossem histórias de heróis. Usaram a fábula, né? O método de contagem de história aplicado à narrativa sagrada para criar heróis bíblicos, né? Tem até temas aí, heróis bíblicos, heróis da fé, e a Bíblia fala de homens fantásticos desse temismo, mas todos esses homens foram revestidos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E todos esses homens foram grandes, fantásticos, na missão para a qual Deus os preparou. Esse aqui, para mim, é fantástico e é extraordinário. É o homem. O Senhor não escolheu Maria e o noivo por acaso. Ou escolheu só um e o outro veio de brinde. Não foi por um acaso, não foi acidente. Maria, por que essa mulher? Porque ela é a mulher certa. Eis aqui, Senhora, a serva do Senhor. Olha a resposta. Olha a resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Você sabe dos riscos? Eis aqui a serva do Senhor. José, não tenha medo. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui teu servo, pronto para obedecer. É o homem preparado por Deus para cuidar do filho dele. Hã? Para cuidar, para amparar a mulher escolhida para gerar o filho de Deus. Então a pessoa fala de santidade, de poder, eu gosto de muita, tem muita firula, né? As pessoas gostam assim, eu também gosto de milagre. Eu, por mim, todo dia teria um milagre, né? Para mim, todo dia teria um feito, teria alguém empurrando um caminhão de cana só no braço. Hã? Tá? Eu não tenho nada contra isso. Eu gosto das pregações de poder, de unção, né? Eu gosto dessa verdade do Evangelho. Mas algumas pessoas me fascinam. Algumas pessoas me fascinam pela disposição a uma vida simples. Porque o grande desafio da maioria das pessoas hoje não é orar. Eu sei que muita gente tá deprimido, tá angustiado, tá aflito, tá ferido, eu sei. Todo mundo tá. Todo mundo tá ofendido, sentido enganado, né? O mundo todo está passando por uma situação complicadíssima. Tem muita gente se sentindo enganada, abandonada, traída. Tá. Vamos orar, vamos orar. Fazer uma vigília, que agora a gente tem banda para vigília, tem música, tem violão, tem bandolim, tem panta, parece que vale tudo, né? Vale tudo para passar uma noite divertida, né? Ah, vamos orar, e ora, e canta, né? E senta, e levanta. Eu sou mais antigo, né? Para orar é orar, né? Joelhão e oração. Joelho no chão e Senhor, abençoa, misericórdia, Pai, é a vida, a família, a casa, os parentes, os amigos, os irmãos, a igreja, Senhor, a cidade, o país. Meu Deus, o que está acontecendo nesse. E vai falando, chorando, e acaba a voz, fica em silêncio, mas ali pensando, lutando, Senhor, tenha misericórdia desse povo. É tempo mais antigo, né? A coisa um pouco mais a seco, né? Ou pela fé, ou já toda uma indústria de entretenimento para fazer uma vigília aí agradável, né? Mas amém, não é o grande desafio. Vamos jejuar, vamos jejuar, vamos jejuar, vamos jejuar. É jejum, jejum de tudo, de tudo. E água, mas é limitado. Vai que desidrata, tem alguém que tem problema no rim, bebe água, tem que beber água. Tá, tudo bem, vai. Um dia, dois, 24 horas, uma semana, uma semaninha, né, irmão? Vamos lá, pá. Você até consegue. Ah, mas é mãe, tem filho. Então, é mãe, é mulher, tem que cuidar, tem a casa, tem um bebê, tem. Muito, não vai jejuar, né, minha senhora? Acabou de parir, como é que vai jejuar? Não vai jejuar. Tem que se alimentar bem para alimentar a criança, o bebê,
né? Mas pode orar, aproveita lá, está amamentando, orando, louvando ao Senhor. Uma maratona de leitura, vamos fazer uma maratona, ler toda a Bíblia aí, todo mundo. Uma semana, 24 horas de leitura da Bíblia, você faz. O desafio é no dia a dia, na vida comum, na vida simples. Maria fala: Eis aqui a serva do Senhor. Tá, são 9 meses e menos um dia. Hum? Foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Ah, José, eis aqui o servo do Senhor. Maria, vem para casa, o barrigão crescendo, esperar a criança nascer, desmamar, para ele ter uma esposa. Se fosse tudo como algumas pessoas deliram, fantasiam, como você vê na TV, no vídeo, né? Ah, o nascimento de Jesus foi assim, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, uma semana depois, Jesus... Não. A gestação de Jesus Cristo foi a mesma padrão. A rotina de Maria não mudou nada. Não tinha anjo lavando roupa, não tinha anjo fazendo comida. Hã? A rotina de José não mudou. Não tinha nenhum anjo trabalhando para ele lá na carpintaria. Era ele mesmo. O desafio de viver a fé dia a dia, na rotina, no dia comum, no dia simples, no dia de 24 horas em casa, trabalho, família, esposa, marido, filhos, sogra, sogro, pai, mãe, irmão, irmã. Esse é o grande desafio. Aqui, no dia a dia, você não tem muitos heróis. Né? Nos atos extraordinários, né? Nas devoções públicas, nos atos de fé, como se fosse uma maratona, né? Para dar um up aí, para dar seu elevo espiritual, tudo bem, as pessoas vão, né? Mas aguentar ali o mau humor do outro, o bebê chorando, né? As dificuldades do dia a dia, do trabalho, né? Todo dia, a mesma rotina, o mesmo trabalho, a mesma fé. Nisso eu vejo José e Maria, esse casal, como muito além de qualquer outro. E dada a natureza da missão que a eles foi concedida. A, a mulher, a mãe, e José, o pai. Não, mas o pai é Deus. Eu sei o que eu estou falando. Mas o braço que estava lá era o de José. Os seios que amamentavam eram os da Maria. Nisso, nós não vemos gigantes hoje, muito mais. E os cristãos não estão mais sendo preparados para isso, para a vida, para a rotina. Há uma expectação muito grande de grandes acontecimentos, mas algo do tipo heróicos, algo que vai mudar a vida de todas, algo que vai se tornar uma vitrine para que todos saibam que a glória de Deus brilha nesta casa, que a glória de Deus está nesta igreja, que a glória de Deus está neste ministério, que o Espírito Santo está fazendo grandes coisas nesse povo. Mas o dia a dia ali do casamento, eu sei que está sendo difícil, né, minha senhora? Hã? Meu Deus, quando vai acabar essa agonia? Quando vai acabar? E se a palavra de Deus manda, ordena que nós desenvolvamos a capacidade de amar os nossos inimigos. E como é que brotou tanto ódio, tanta mágoa no casamento? Relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, na família. Hã? Não temos heróis. Não temos heróis. Tanto que quando se fala das 50 anos de casado lá, é um, meu Deus, né? E o casalzinho lá, né, mãozinha dada, tá até assustado
Por quê? Quando eles se casaram, as pessoas ficavam casadas até o fim, ué. Muitos, vai 70 anos de casado, nem sabe negócio de amor, de romance, disso, daquilo. Mas aprende a amar, aprende a respeitar, aprende a viver, a conviver, a ser cúmplice, a estar junto, a apoiar, a trabalhar, a honrar, a crescer junto, a enfrentar junto. Já falamos isso, né? Um ambiente em que se busca uma tal felicidade, felicidade a qualquer custo, as pessoas não estão muito mais dispostas a passar pelo vale da sombra da morte juntos, né? Nós vemos muitos casamentos desmoronando aí, que a pessoa pensa como José só na primeira parte, né? Ah, eu sinto muito, seu filho morreu, some. Ah, eu sinto muito, seu filho está com um problema sério, isso não tem cura, tal. Some. Ah, eu sinto muito, a sua empresa faliu. A mulher some, quer é ser feliz. O filho, ah, tô fora, velho, quero ser feliz. Aqui com José, aqui com Maria, nós vemos uma disposição em oferecer a vida para Deus, seja ela qual for, em que nível estiver, na circunstância em que está. Era a vida que eles tinham, é a vida que eles dispunham, era uma vida simples. E ela foi totalmente dedicada, ela foi totalmente lançada e reservada para uso de Deus, do Espírito de Deus, para gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anúncio é o cumprimento da profecia, né? E o escritor aqui fala, né? Ele está citando aqui um texto do Antigo Testamento, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não teve relações sexuais com ela. Ele a recebeu em casa como esposa, mas não teve relações sexuais com ela até que nasceu o primogênito, até que Jesus Cristo nasceu. E José, em obediência ao que foi dito por Deus, colocou o nome do menino de Jesus. Jesus. É assim que Mateus apresenta o relato do nascimento de Jesus Cristo, reivindicando para ele o direito de reinar, apresentando a sua linhagem real. Foi desprezada, porque a descendência de Davi não era sequer cogitada naquele tempo mais. Tá? E falar da descendência de Davi era pedir para ser enforcado pelo rei. Tá? Então o pessoal mais ficava quieto. E apresenta também a linhagem divina, sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mistério da encarnação, o mistério do nascimento de Jesus Cristo, apresentado assim, com simplicidade, com clareza, com objetividade. Por quê? Porque ele foi tocado pela verdade. Então não precisa ficar preocupado que outra pessoa venha dizer para você como é a verdade do Evangelho e a verdade da fé em Cristo Jesus. Você pode, pelo Espírito de Deus, pela submissão a Deus, pelo desejo de agradar a Deus, aceitar como verdade para a sua vida, para a transformação da vida de quem? Da sua, da sua, da sua vida, da sua vida como indivíduo, como pessoa, como ser, como ente espiritual, racional, como pessoa inteligente que é. Muito embora não desprezemos o conhecimento científico, o conhecimento médico,
as ciências que cuidam da psique humana, não desprezamos nada disso, mas se você prestar atenção, você verá que tem um limite. E o limite, normalmente, é o pensar de um homem. Um homem. Alguém se dedicou, trabalhou, se empenhou, passou a vida estudando, apresentou uma perspectiva de como cuidar do indivíduo e seguem aquele homem. De repente apareceu outro homem. O limite de todo saber humano é o próprio homem. Agora, qual o limite da graça salvadora de Jesus Cristo? Qual o limite do amor de Deus em Jesus Cristo para minha, para a sua, para a nossa vida? O limite é você mesmo, o limite é sempre o homem. Quem impõe restrições, e restrições firmes, resolutas, que podem causar algum impedimento para a atuação do Espírito de Deus na nossa vida, na sua vida, na minha vida, sou eu, é você, somos nós. Porque há um poder de querer no ser humano, há um poder de agir no ser humano, há um poder de voltar-se para ou de revoltar-se com. Nós somos criados assim, nós somos feitos assim de tal maneira que Deus se apresenta para Maria e ela aceita. Deus se apresenta para José e ele aceita. Ele coloca toda a sua capacidade, toda a sua fé, todo o seu conhecimento, toda a sua vontade. É Deus falando comigo. Eu vou obedecer, eu vou aceitar. Eu não serei dominado pelo medo. Eu não serei dominado pelo medo. Qual é o medo que tanto aflige a sua vida? De que nós temos tanto medo? Da morte? Pode parar, pode diminuir. Porque o medo não vai resolver o problema da morte. A solidão? Pode parar. O medo não vai resolver o problema da solidão. Não adianta você tentar se enturmar na marra. Não adianta você tentar estabelecer relacionamentos superficiais e tentar fazer com que isso se torne uma verdade. Não é assim. Você sabe que não é assim. Ter que ceder, ter que mudar para agradar a quem? Para agradar o medo de estar sozinho? Não. Desafia o medo. Deus colocará na sua vida as amizades que serão úteis, que serão inteligentes, que serão sábias. Talvez você tenha desprezado pessoas e ambientes que poderiam ser uma bênção para a sua vida porque você teve medo. Não dá para viver dominado pelo medo. É o que as pessoas estão fazendo. Não dá para viver escondido. Não dá para se enfiar numa caverna por muito tempo. Chega uma hora que a pessoa precisa sair para respirar. Está vendo que o sol está lá fora, que tem vida do lado de fora. O nascimento de Jesus Cristo é uma mensagem que chega dessa maneira, com simplicidade, com clareza, com coerência, com o caráter de história sagrada, relato divino para a sua vida, para a sua vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.